E se eu te dissesse que existe um país onde você pode esquiar pelas encostas alpinas pela manhã e nadar em águas cristalinas do Mediterrâneo ao pôr do sol, tudo no mesmo dia? Um lugar onde antigos imperadores romanos caminharam pelas mesmas ruas de paralelepípedos, onde os italianos modernos agora saboreiam seu expresso matinal. Uma nação que detém mais patrimônios mundiais da Unesco do que qualquer outro país na Terra, mas a maioria dos turistas apenas arranha a superfície de sua verdadeira magia. Esta é a Itália, mas não a Itália que você pensa que conhece. Por trás das imagens perfeitas de cartão postal do Coliseu e das gôndolas, reside um mundo de realidades alucinantes que mudarão para sempre a forma como você vê esta extraordinária península. Imagine o seguinte: você acorda no norte da Itália, cercado pelos Alpes cobertos de neve, que perfuram o céu como torres de catedrais, ou ar e fresco, quase cortante em seus pulmões, carregando o cheiro de pinho e possibilidade. Você coloca seus esquis e corta o pó que brilha como diamantes sob o sol da manhã. Mas é aqui que a Itália desafia todas as expectativas geográficas. No início da tarde, você está dirigindo para o sul, observando a paisagem se transformar diante de seus olhos, como fotogramas, em um rolo de filme. As montanhas dão lugar a colinas ondulantes pintadas em tons de ouro e esmeralda. Vinhedos antigos se estendem em direção ao horizonte, suas fileiras criando padrões hipnóticos pelo campo. À medida que a noite se aproxima, Volcasei encontra, em pé na areia quente de uma praia mediterrânea, com ondas batendo em seus pés com o ritmo suave de um batimento cardíaco. O mesmo sol que iluminou sua aventura de esqui matinal, agora se põe sobre águas tão azuis que parecem quase artificiais. Isso não é uma fantasia ou um itinerário de viagem elaborado que dura semanas. Esta é segunda-feira na Itália. Um país, um dia, dois mundos completamente diferentes. A Península Italiana se estende como uma bota, chutando em direção à África, criando uma das nações geograficamente mais diversas da Terra. Dos lagos alimentados por geleiras da Lombardia, às praias vulcânicas da Sicília. A Italia Cantum, climas inteiros dentro de suas fronteiras. Mas a geografia é apenas o começo das contradições da Itália. Esta península em forma de bota contém em suas fronteiras mais camadas de história do que qualquer arqueólogo poderia escavar em uma vida inteira. Roma não foi construída em um dia, como diz o ditado. Mas o que eles não lhe dizem é que ela nunca parou de ser construída. Caminhe por qualquer cidade italiana e você não está visitando um museu. Você está caminhando por uma máquina do tempo viva e pulsante, onde 2000 anos de civilização humana continuam a pulsar pela vida diária. A Itália possui 58 patrimônios mundiais da Unesco, mais do que qualquer outra nação do planeta. Para colocar isso em perspectiva, isso é mais do que a França, a Espanha e a Alemanha juntas. Mas eis o que torna essa estatística verdadeiramente extraordinária. Estas não são atrações turísticas isoladas que os moradores locais evitam. Estes são bairros onde as famílias vivem há gerações, onde as crianças jogam futebol contra paredes que testemunharam a ascensão e a queda de impérios. Em Roma, você pode almoçar em um restaurante construído nas ruínas do Teatro de Pompeu, onde Júlio César foi assassinado. O proprietário servirá a carbonara, enquanto menciona, casualmente, que os arqueólogos ocasionalmente param para examinar afrescos requiem descobertos no porão. Veneza desafia todas as regras de planejamento urbano já concebidas. Uma cidade construída sobre a água não deveria existir, mas aqui ela flutua como um sonho que se recusa a acordar. Nenhum carro jamais passou por suas ruas, porque não há ruas, apenas canais que serpenteiam pela cidade, como caminhos líquidos. Os únicos sons são passos em pedras antigas, o suave respingo de remos cortando a água, e conversas em uma dúzia de idiomas ecoando nas paredes do palácio. Todas as manhãs, Veneza emerge da névoa do Adriático como a Atlântida surgindo das profundezas. E todos os pôres do sol a transformam em uma pintura em aquarela, onde a realidade e a imaginação se misturam em algo indescritível. Mas talvez o aspecto mais alucinante dos tesouros culturais da Itália não seja sua idade ou sua beleza, é a forma como eles se integram perfeitamente à vida moderna. Os florentinos passam pelo Davi de Michelangelo, a caminho do trabalho. Os romanos pegam ônibus que passam pelo Panteão. Os venezianos navegam em seus deslocamentos diários pelos canais onde Casanova outrora seduziu amantes e mercadores. Trocavam especiarias de continentes distantes. A história na Itália não é preservada atrás do vidro. É vivida, pisada e tecida no tecido dos momentos comuns. Antes de mergulharmos mais fundo nos segredos que tornam a Itália verdadeiramente extraordinária, preciso lhe perguntar algo importante. Se você está achando essas revelações tão fascinantes quanto eu, por favor,
Clique no botão de curtir agora mesmo. Isso ajuda mais pessoas a descobrir essas histórias incríveis sobre a Itália, que vão muito além dos guias de viagem típicos. E se você quiser se juntar à nossa comunidade de viajantes curiosos que anseiam por insights culturais autênticos, inscreva-se no canal e toque no sino de notificação. Confie em mim. O que está por vir mudará completamente a forma como você pensa sobre a cultura italiana, e você não vai querer perder um único detalhe. Agora, vamos falar sobre algo que todo italiano leva tão a sério quanto a própria religião: café. Mas esqueça tudo o que você pensa que sabe sobre a cultura do café italiana, porque a realidade é muito mais intrincada e ritualística do que qualquer guia poderia capturar. Na Itália, o café não é apenas uma bebida. É um sacramento social, uma cerimônia diária governada por regras não ditas que fariam a programação de um mosteiro parecer relaxada em comparação. Primeira regra da cultura do café italiana: nunca, sob nenhuma circunstância, peça um cappuccino depois das 11 da manhã. Esta não é uma sugestão ou uma preferência local pitoresca. Esta é uma lei cultural escrita em grãos de expresso e imposta pela desaprovação coletiva de toda uma nação. Os italianos acreditam que as bebidas de café à base de leite interferem na digestão, tornando-as adequadas apenas para o café da manhã. Peça um cappuccino depois do almoço, e você pode muito bem anunciar para todo o café que você é um turista que não entende os princípios básicos da vida civilizada. Mas a cultura do café vai mais fundo do que o tempo. É sobre o ritual em si. Os italianos não pegam o café e correm. Eles ficam no bar, participando de conversas breves, mas significativas com o barista e outros clientes. A xícara de espresso é menor que o seu polegar, contendo ouro líquido que desaparece em 2 goles. Toda a experiência dura talvez 3 minutos, mas esses 3 minutos são sagrados. Sem laptops, sem telefones, sem pressa. Apenas conexão humana pura e concentrada sobre a xícara de café mais perfeita que você jamais provará. Depois, há o conceito de café sospeso, ou café suspenso. Esta tradição começou em Nápoles e incorpora o espírito italiano em sua forma mais pura. Quando alguém pede um café sospeso, paga por 2 cafés, mas bebe apenas um. O segundo café permanece suspenso, esperando por alguém que não pode pagar o seu. É caridade sem vergonha, bondade sem reconhecimento. A pessoa que recebe o café grátis simplesmente pergunta se há algum café suspenso disponível e, se houver, desfruta de sua bebida com a dignidade intacta. Nenhum nome é trocado, nenhum agradecimento é necessário. É o cuidado da comunidade. Destilado em sua forma mais elegante, a cultura do café italiana revela algo profundo sobre como os italianos abordam a própria vida. A velocidade não é valorizada acima da qualidade. A eficiência não supera a conexão humana. O objetivo não é cafeinar rapidamente e passar para a próxima tarefa. O objetivo é pausar, saborear, reconhecer as pessoas ao seu redor e participar de um ritual que o conecta a inúmeras gerações que ficaram em bares semelhantes, bebendo café semelhante, compartilhando momentos semelhantes de comunhão. Esta filosofia se estende muito além do café, até o próprio coração da vida familiar italiana. A Itália continua sendo um dos poucos países europeus onde várias gerações vivem comumente sob o mesmo teto. Não por necessidade econômica, mas por escolha. As famílias italianas operam como pequenas aldeias, com avós, pais e filhos criando intrincadas teias de apoio, tradição e responsabilidade compartilhada. O almoço de domingo não é apenas uma refeição, é um parlamento semanal, onde as decisões familiares são tomadas, as histórias são transmitidas e os laços que mantêm a sociedade unida são renovados e fortalecidos. O conceito italiano de La Famiglia vai além dos laços de sangue. A branch, vizinhos, amigos próximos e qualquer pessoa bem-vinda ao círculo íntimo de confiança e afeto. As crianças crescem cercadas por vários conjuntos de adultos carinhosos, cada um contribuindo com sua sabedoria, suas habilidades e seu amor para a criação coletiva da próxima geração. As avós transmitem receitas secretas, que foram aperfeiçoadas ao longo de séculos. Os avós ensinam ofícios antigos e compartilham histórias que transformam a história da família em mitologia viva. Esta abordagem multigeneracional da vida cria algo bonito e cada vez mais raro em nosso mundo moderno. A sabedoria se acumula em vez de desaparecer a cada geração. As crianças aprendem, não apenas com livros didáticos, mas com pessoas que realmente viveram a história. Os idosos permanecem membros valorizados da sociedade, em vez de serem enviados para instituições. O conhecimento flui em ambas as direções, com os jovens ensinando tecnologia aos seus mais velhos. Enquanto absorvem lições de vida que nenhuma universidade poderia fornecer,
Mas o que acontece quando esta bela e tradicional forma de vida colide com as realidades mais sombrias da Itália? Segredos que a maioria dos turistas nunca descobre. Sombras que espreitam sob as praças ensolaradas e os passeios românticos. Tegd Adola. Sob a fachada perfeita de cartão postal da Itália, reside uma realidade complexa que a maioria dos visitantes nunca vislumbra. O mesmo país que deu ao mundo a arte renascentista e a beleza operística também gerou algumas das organizações criminosas mais notórias da história. A máfia não é apenas um estereótipo de filme ou uma nota de rodapé histórica distante. É uma presença viva que moldou a sociedade italiana por mais de 150 anos, operando estruturas de poder paralelas que influenciam tudo, desde a política local até os negócios internacionais. No sul da Itália, particularmente na Sicília e na Calábria, essas organizações exercem influência que se estende muito além da simples criminalidade. Eles operam como governos paralelos, arrecadando impostos por meio de extorsão, resolvendo disputas por meio de intimidação e mantendo a ordem por meio do medo. Mas eis o que torna essa realidade tão complexa e moralmente ambígua. Emerge, onde os serviços oficiais do governo são fracos ou corruptos. Essas organizações às vezes fornecem a única forma confiável de justiça e proteção disponível para os cidadãos comuns. É um pacto faustiano que aprisionou comunidades inteiras por gerações. O impacto chega ao dia a dia de maneiras que os turistas nunca veem. Os donos de restaurantes pagam piso, dinheiro de proteção, não como tributo a criminosos, mas como o preço de fazer negócios em certos bairros. Os projetos de construção enfrentam atrasos não por causa da burocracia, mas porque as palmas erradas não foram montadas. Os candidatos políticos sobem e caem, com base em alianças não ditas, com grupos que operam inteiramente fora da lei. No entanto, simultaneamente, milhões de italianos do Sul vivem vidas normais e honestas, criando famílias, construindo negócios e contribuindo para suas comunidades, apesar dessas redes sombrias operando ao seu redor. Esta realidade mais sombria coexiste com uma beleza de tirar o fôlego e um calor genuíno de maneiras que desafiam todas as narrativas. Simples sobre o bem e o mal. A mesma cidade siciliana, onde a influência da máfia é profunda, também pode produzir o cannoli mais extraordinário que você já provou. Criado por uma avó, cuja receita de família foi aperfeiçoada ao longo de 7 gerações. Não justifica a criminalidade, mas nos lembra que toda cultura contém multidões, contradições que resistem à categorização fácil. Mas vamos mudar das sombras para algo que irá redefinir completamente sua compreensão da identidade regional. Italiano. Quando a maioria das pessoas pensa na Itália, imagina uma cultura unificada com tradições compartilhadas e estilos de vida semelhantes. Esta suposição não poderia estar mais errada. A Itália não era um país unificado até 1861, tornando-se mais jovem que os Estados Unidos. Antes da unificação, a península continha dezenas de reinos independentes, ducados e cidade-estados, cada um com línguas, culinárias, costumes e identidades culturais distintas que persistem até hoje. O empresário de Milão tem mais em comum com alguém de Munique do que com um pescador da Sicília. Os italianos do norte muitas vezes falam alemão ou francês como segunda língua, conduzem negócios com eficiência suíça e organizam suas vidas em torno da pontualidade e da precisão. Sua culinária prefere manteiga ao azeite, arroz à massa e sabores sutis a especiarias ousadas. Eles vivem em um mundo de lagos alpinos, cidades industriais e vales montanhosos, onde a prosperidade flui como os rios que alimentam suas usinas. Enquanto isso, na Sicília, a vida se desenrola em um ritmo completamente diferente. O tempo passa mais lentamente. Os relacionamentos importam mais do que os horários, e cada conversa se torna uma oportunidade para contar histórias. A culinária siciliana explode com influências norte-africanas e árabes, refletindo séculos de intercâmbio cultural em todo o Mediterrâneo. A paisagem consiste em olivais antigos, vulcões ativos e praias onde os ventos africanos carregam areia de desertos distantes. Estas não são apenas diferenças regionais. São civilizações distintas que por acaso compartilham o mesmo passaporte. A ilha da Sardenha leva a diversidade italiana ainda mais ao reino do extraordinário. Os sardos vivem mais do que quase qualquer outra população na Terra, com uma das maiores concentrações de centenários em qualquer lugar do planeta. Os cientistas estudaram as comunidades sardas por décadas, tentando descobrir os segredos de sua notável longevidade. As respostas não são encontradas em suplementos caros ou intervenções médicas de alta tecnologia. Eles são descobertos em padrões de estilo de vida que a maioria das sociedades modernas esqueceu. Os sardos mantêm fortes laços familiares ao longo de suas vidas, criando redes de apoio que reduzem o estresse
e fornecem significado durante tempos difíceis. Eles seguem dietas mediterrâneas tradicionais ricas em vegetais cultivados localmente, frutos do mar frescos e vinho tinto, feito de uvas que crescem em solo enriquecido com sal marinho e minerais vulcânicos. A atividade física não é algo que eles agendam nas academias. É tecido na vida diária, por meio de caminhadas, jardinagem, pesca e pastoreio. Mais importante ainda, eles mantêm um senso de propósito e conexão com a comunidade que se estende bem aos seus 100 anos. Esses centenários não são inválidos, frágeis esperando pela morte. São membros ativos e engajados de suas comunidades, que continuam contribuindo com sua sabedoria, suas habilidades e suas histórias para as gerações mais jovens. Mulheres de 90 anos ainda cuidam de jardins que alimentam suas famílias extensas. Homens de 100 anos ainda consertam redes de pesca. Imagine as tardes ensolaradas da Toscana, onde nonas compartilham segredos culinários e contam causos de tempestades superadas. Elas personificam uma relação diferente com o envelhecimento, valorizando os anos acumulados como tesouros em vez de fardos. Falando em tesouros, vamos explorar uma das mais peculiares e geniais inovações financeiras da Itália. Na região da Emília-Romanha, bancos aceitam rodas de Parmigiano Reggiano como garantia para empréstimos. Isso não é uma atração turística, pitoresca ou curiosidade histórica, mas sim um sofisticado sistema financeiro que reconhece o verdadeiro valor do autêntico artesanato italiano. As rodas de Parmigiano Reggiano, com maturação de 24 meses ou mais, representam ativos líquidos, mais estáveis do que muitos investimentos em ações. Esses bancos de queijo armazenam centenas de milhares de rodas em armazéns, com temperatura controlada, que se assemelham mais ao Fort Knox do que a instalações de laticínios. Cada roda vale várias centenas de dólares e aumenta de valor com o tempo, como um bom vinho ou uma obra de arte rara. Os fazendeiros podem tomar empréstimos usando seus queijos em maturação, utilizando o valor previsto das futuras colheitas para financiar as operações atuais. Os bancos contratam especialistas capazes de avaliar a qualidade e o potencial de envelhecimento das rodas de queijo com a mesma precisão que gemólogos avaliam diamantes. A experiência sensorial de entrar em um desses armazéns de queijo sobrecarrega todos os sentidos simultaneamente. O aroma rico e amanteigado paira no ar como uma nuvem invisível de sabor concentrado. Milhares de rodas douradas se estendem em direção ao teto em fileiras perfeitamente organizadas, cada uma representando meses de cuidadoso artesanato e conhecimento tradicional. O leve eco dos passos cria uma atmosfera quase catedralesca, apropriada para um lugar onde tradição e inovação se fundem em algo próximo do sagrado. Esse sistema bancário de queijo revela algo profundo sobre os valores italianos. Qualidade e artesanato não são apenas preferências culturais, mas sim fundamentos econômicos que sustentam comunidades inteiras. O conhecimento tradicional transmitido por gerações não é um folclore pitoresco, mas sim uma valiosa propriedade intelectual que cria prosperidade sustentável em um mundo cada vez mais dominado por ativos digitais e instrumentos financeiros abstratos. A Itália continua a reconhecer o valor tangível de coisas que você pode tocar, saborear e confiar. A culinária italiana se estende muito além da trindade familiar de pizza, macarrão e gelato, que domina a percepção internacional. Cada região guarda seus segredos culinários com a intensidade de informações confidenciais do Estado. Verdadeira carbonara existe apenas em Roma e contém apenas 5 ingredientes: ovos, queijo pecorino, guanciale, pimenta preta e macarrão. Sem creme de leite, sem ervilhas, sem frango, sem desvios que horrorizariam qualquer chefe romano que se preze. Tente modificar esta receita sagrada e você corre o risco de ser excomungado da irmandade da autêntica culinária italiana. A pizza napolitana representa outro tesouro regional que não pode ser replicado fora de seu berço. A combinação de tomates San Marzano cultivados em solo vulcânico, mozzarella de búfala feita com leite de búfala d'água, manjericão que cresce sob o sol do Mediterrâneo e massa fermentada com leveduras selvagens do ar napolitano, cria algo que transcende a mera comida. A Unesco reconheceu a fabricação de pizza napolitana como patrimônio cultural e material da humanidade, reconhecendo que algumas tradições merecem proteção como espécies ameaçadas de extinção. O ragù à bolonhesa do norte da Itália requer 4 horas de cozimento lento, combinando carne bovina, carne suína, tomates, vinho e vegetais em proporções que foram debatidas e refinadas por séculos. A receita oficial, registrada na Câmara de Comércio de Bolonha, especifica medidas e técnicas exatas que distinguem o ragù autêntico das imitações internacionais. Estas não são regras arbitrárias criadas por snobs culinários, mas
Sim, esforços de preservação destinados a proteger o conhecimento cultural que levou gerações para ser aperfeiçoado. O Carnaval de Veneza revela outra camada de mistério e transformação italiana. Durante 10 dias a cada fevereiro, Veneza se transforma em um palco, onde realidade e fantasia se fundem em algo próximo de uma alucinação coletiva. Mas elaboradas ocultam identidades, permitindo que as pessoas escapem temporariamente das restrições de classe social, história pessoal e responsabilidade cotidiana. Nobres e plebeus se misturam em igualdade anônima, enquanto fantasias transformam humanos comuns em obras de arte ambulantes. Essas máscaras não são simples decorações, mas sim ferramentas sofisticadas de libertação que foram aprimoradas ao longo de 7 séculos. Cada design carrega um significado simbólico, desde a simples balta que permite o anonimato completo, até o elaborado Medico della Peste que recorda as lutas de Veneza contra as pragas históricas. Durante o carnaval, a cidade se transforma em um teatro, onde todos são simultaneamente artistas e público, criando experiências que não existem em nenhum outro lugar da Terra. O estilo e o senso de moda italiano parecem quase geneticamente codificados, transmitidos por linhagens como títulos hereditários. As mulheres italianas possuem uma elegância sem esforço que faz com que roupas caras pareçam casuais e roupas simples pareçam sofisticadas. Elas entendem proporção, cor e textura de maneiras que não podem ser ensinadas em escolas de moda ou compradas em lojas de departamento. Uma avó milanesa de 70 anos, vestindo um simples vestido preto e batom vermelho, pode ofuscar modelos de moda usando vestidos de grife, que valem mais do que a maioria dos carros das pessoas. Isso não se trata de riqueza ou acesso a marcas de luxo, mas sim de entender seu corpo, saber o que funciona e se recusar a seguir tendências que não servem ao seu estilo pessoal. A filosofia da moda italiana prioriza a qualidade em detrimento da quantidade, o clássico em detrimento do moderno e a confiança em detrimento da conformidade. Um casaco bem feito, usado por 20 anos expressa mais estilo do que um armário cheio de fast fashion que se desfaz após uma estação. A realidade econômica da vida italiana muitas vezes surpreende os visitantes acostumados a associar a vida europeia a preços caros. Fora dos principais centros turísticos, a Itália oferece custos de vida notavelmente acessíveis que permitem às pessoas manter estilos de vida de qualidade com rendas modestas. Um jantar em família em uma trattoria de bairro custa menos do que fast food em muitas cidades americanas, ao mesmo tempo em que oferece ingredientes frescos, receitas autênticas e serviço pessoal, que cria memórias que duram muito além da refeição. A relação italiana com o tempo em si difere fundamentalmente das abordagens do norte da Europa e da América, a produtividade e a eficiência. Os italianos dominaram a arte de viver devagar, mas profundamente, saboreando as experiências em vez de apressá-las. O repouso da tarde não é preguiça, mas sim sabedoria, reconhecendo que os seres humanos precisam de descanso, reflexão e recuperação para manter a criatividade e a conexão. O passeggiata noturno, o passeio tradicional pelos centros das cidades, transforma o simples exercício em um ritual comunitário onde os vizinhos se reconectam. As fofocas são compartilhadas e os laços sociais são fortalecidos. Essa filosofia desafia todas as suposições sobre sucesso e felicidade promovidas pela cultura de consumo moderna. Em vez de acumular posses, os italianos investem em relacionamentos. Em vez de trabalhar mais horas, eles priorizam o tempo com Em vez de buscar novas experiências, eles aperfeiçoam as tradicionais. O resultado é uma cultura que produz algumas das pessoas mais felizes, saudáveis e criativas do mundo. Apesar de ter rendas médias mais baixas do que muitas outras nações desenvolvidas, a Itália nos ensina que a verdadeira riqueza não pode ser medida em saldos de contas bancárias ou posses materiais. Ela existe na qualidade de nossos relacionamentos, na profundidade de nossas conexões culturais e em nossa capacidade de encontrar beleza nos momentos cotidianos. Quer seja saboreando um expresso perfeito, compartilhando uma refeição em família que dura 3 horas, ou caminhando pelas ruas, onde cada pedra contém histórias. A Itália oferece um modelo diferente para o florescimento humano. Mas Sarah, que é tudo o que há para descobrir sobre esta extraordinária península que desafia todas as expectativas e desafia todas as suposições sobre como a vida deve ser vivida, que outros segredos esperam para serem revelados sobre o país que deu ao mundo tanto o renascimento quanto a máfia, tanto a beleza operística quanto o crime organizado,
Tanto tradições atemporais, quanto inovação de ponta. Os da Itália são mais profundos do que qualquer documentário individual poderia explorar, contendo camadas de complexidade que recompensam todo viajante curioso, disposto a olhar além da superfície. Se esta jornada pelas realidades ocultas da Itália abriu seus olhos para a incrível complexidade e beleza que existe quando cavamos, mais fundo do que atrações turísticas e estereótipos populares. Por favor, considere deixar um valeu demais. Sua ajuda financeira permite que este canal viaje mais longe, pesquise mais profundamente e traga a você mais histórias e revelações incríveis que a maioria das pessoas nunca descobre. Essas contribuições nos ajudam a descobrir o coração autêntico das culturas ao redor do mundo, indo além do conteúdo superficial de viagens, para explorar as profundas histórias humanas que nos conectam a todos. Cada valeu demais nos aproxima de compartilhar mais dessas extraordinárias descobertas com mentes curiosas como a sua.